Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em espírito para que possamos louvar ao nome do Senhor e meditar na sua palavra e orar, né? Esse é um dos nossos propósitos aqui nessa noite, orar ao Senhor, colocar diante dele as nossas petições, os nossos agradecimentos. Sabemos que algumas pessoas estão chegando aí, né? Vamos esperar um pouquinho até que todos possam entrar, né? Já temos visto aqui Anne, Miriam, né? Já estão entrando aí, a gente está aguardando todos entrarem aí para a gente poder iniciar esse momento. Não sei se eu vou conseguir visualizar aqui todos os pedidos de oração. Nós tentamos fazer aqui pelo computador, mas não foi possível. Então eu estou tentando fazer essa live aqui pelo celular mesmo, tá? Então pode ser que a gente não consiga visualizar aí todos os pedidos de oração, mas o fato é que a gente deixe aqui registrados os pedidos para que nós possamos orar por todos eles, né, depois, e a gente possa deixar registrado aqui. Então, boa noite a todos. Ieda entrou aí, Camila, né? Que bom poder saber que vocês estão aí nos ouvindo, irmã Lourdes, irmão Léo, que maravilha. É muito bom esse momento, né? Irmão Marcelo, até Elaine está aí nos assistindo também. Abraço para todo mundo aí em São Paulo, Elaine. Irmã Marilene, manda um abraço para ela, tá? Para o David, para a turma aí, né? Para a Gi, viu? Irmão Jonas, Marina chegando também. Que alegria, né? Poder estar aqui com vocês. Lilian também está entrando aí. E eu queria que esse momento fosse muito especial hoje. É um momento um pouco diferente em relação a domingo passado, né? Esse momento vai ser mais um momento mesmo de meditação. A gente vai meditar um pouco na palavra. Vamos também orar juntos, né? E eu tenho certeza que uma vez que estamos ligados, unidos aí em um só espírito, Eldin, Helder Lacerda, Rick, Deus te abençoe, meu querido. Saudade de você, né? Lá de Paracatu, nos acompanhando. Eu não sei se ele veio para cá. Acho que ele chegou aí, né? Está em Pirapora. Então vamos esperar aí a turma ir chegando para que a gente possa começar esse momento aí todo especial. Pastor Paulo estava com dificuldades mais cedo aí, não sei se ele conseguiu entrar. Se alguém tiver condição aí até mesmo de ligar para ele aí, ver como é que tá. Ele queria muito participar. Lília, não sei se Lília já colocou aí, Francisco e Raquel na live. O pessoal aí da casa de Newton aí. Elaine, abraço, dá um beijo a todo mundo aí. Colocar também Newton, Adal aí, aqueles que podem, né, nos acessar. Eu sinto muito porque a Aline está aqui também com a gente. Eu sinto muito porque tem alguns que não podem estar conosco aqui através da live, né? Por causa, muitas vezes, do acesso que não tem aí à rede social. Mas nós vamos, então, esperar aí mais uns minutinhos até que todos entrem. E o nosso objetivo aqui é justamente que você deixe aí registrado o seu pedido de oração, tá bom? Os irmãos, irmã Marisa, Deus abençoe, minha querida. Os irmãos estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí, por favor. Se estiverem me ouvindo bem, somente uma pessoa dá um joinha aí, só para eu saber como é que está a transmissão aqui, tá? Porque eu não consigo me ouvir, né? Então, se estiverem me ouvindo bem aí, dá só um joinha aí para eu ter certeza aqui. Ótimo. Ok. Obrigado, Adria. Bom, irmãos, Deus nos dá instrumentos, né? Ferramentas, e a gente tem muito que louvar
Obrigado, Rafa. A gente tem que louvar, né, a esse Deus maravilhoso, porque diante, né, desse momento que a gente está passando aí, Deus nos une através da rede social. Então a gente está tendo aqui a oportunidade de nos ver através das nossas fotos aí, né? Uma Marilene acabou de entrar aí também, Deus abençoe, tá bom? Fica com Deus aí, saudades. Ok, obrigado, Marcelo. Então a gente tem essa oportunidade, né, de estarmos aqui ligados através da rede e também unidos em espírito, né? Esse é um momento muito bom, é um privilégio para nós. Esse Deus maravilhoso. Eu queria poder ouvir todos vocês, né? Queria que vocês pudessem também falar, compartilhar um pouco. Eu confesso para os irmãos que eu tenho apanhado um pouco esses negócios aqui, mas a gente vai melhorando um pouquinho a cada dia. Miriam tinha até falado que tinha uma maneira de outra pessoa entrar também ao vivo e falar, né? Mas eu não sei como funciona, então vocês vão falando daí, apesar de eu não ouvi-los, e eu vou falando daqui. Pastor Paulo, abraço, meu irmão. Deus abençoe, graça e paz. Então, Pastor Paulo também já entrou aí, está conosco também. Irmão Newton está aí com a gente, irmão Enoque está, né? Irmã Lutz está ali. Então, que Deus abençoe. Satisfação muito grande ver todos vocês, né? Nós estamos aqui com aproximadamente 30 pessoas assistindo. Acredito que no decorrer aí da transmissão mais pessoas estarão acessando esse canal. E vou falar uma coisa para vocês. Tem até um número bem interessante. E na semana passada, no domingo passado, aliás, nós transmitimos e tivemos aí cerca de 1000 visualizações. Coisa que nós não conseguiríamos, né? Boa noite, Herotildes. Deus abençoe, meu irmão. É bom ter o irmão aqui conosco essa noite. E aí, é uma oportunidade que a gente tem de divulgar o nome do Senhor, né? A nossa igreja, para pessoas que estão longe, né? E que até mesmo não nos conhecem e que passarão a conhecer através desse canal, tá bom? Então a gente vai começar fazendo oração, falando com o nosso Pai. Eu queria que onde você estivesse aí, juntamente da sua família, você pudesse agora... Ó, Dani também chegou aí, ó, tá com a gente. Deus abençoe, abraça aí a Alisson, na pequena Alice, né? Fica com Deus. Amém. Até Rose, tá com a gente aí também. Ei, Rose. Irmã Raquel, que bom. E queridos, nós vamos então, Irmã Lourdes, guarda aí esse pedido, tá? Pedindo oração aí, né, pelos filhos que estão em Paracatu. Nós vamos estar assim orando por todos os pedidos dos irmãos. Como disse, vai ficar tudo registrado aí e a gente vai ter a possibilidade, né, de orar por cada um dos nossos irmãos. Rose, com certeza estaremos orando sim, Rose. E aí nós vamos iniciar agora esse momento com oração. Vamos orar ao nosso Deus, onde você estiver aí, tá, junto da sua família, que você possa estar próximo aí, né, do seu parente, né, do seu amigo, e que possa também orar juntamente conosco. Cida, Deus abençoe, Cida. Então feche os seus olhos, né, onde você está aí, para que você possa agora entrar nesse momento de oração, para que nós possamos entrar na presença do Senhor, pedindo a Ele a direção para esse trabalho dessa noite. Amém? Então vamos orar. Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, pela beleza da Tua santidade, pela Sua tão grande graça, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor. Pai querido, sabemos que o Senhor é grande, sabemos que o Senhor é fiel, sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E agora, Pai, estamos aqui diante do Senhor, juntamente com a Sua igreja reunida em espírito e em verdade, conforme diz a Sua palavra. Uma vez, ó Pai, que somos
habitação do Espírito Santo do Senhor, somos casa celestial, somos igreja, Pai. E te pedimos, ó Pai, agora a direção para este momento de comunhão, de oração, que o Senhor possa, Deus Santo, estar dirigindo todas as coisas, que o Senhor possa, Pai, estar no controle das nossas vidas, que o Senhor possa, Pai querido, ouvir o clamor da Tua igreja, que o Senhor possa, Pai, ouvir os pedidos que serão feitos, que o Senhor possa, meu Deus, atendê-los de conformidade com a Tua soberana e santa vontade. Obrigado, Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Pai, reunidos. Sabemos que os dias são maus, sabemos que muitas coisas, ó Pai, têm nos perturbado, mas ao mesmo tempo sabemos que o Senhor está no controle de tudo, inclusive da nossa vida. Por isso, Pai, que essas coisas não venham tirar o nosso sono, que essas coisas não venham tirar a nossa paz. Muito pelo contrário, que nós tenhamos fé, confiança no Senhor, paciência, porque somos sabedores de que a nossa vida pertence ao Senhor e de que o Senhor tem cuidado de tudo. Que o Senhor possa, Pai, abençoar os meus irmãos, aqueles que estão aqui conosco através dessa live, aqueles que não puderam estar, aqueles, ó Pai, que chegarão, e que o Senhor possa alcançar a cada um onde estão. Especialmente te peço pelos idosos da nossa igreja, meu Deus. Seja com eles, ó Pai, tenha misericórdia. Sabemos, ó Pai, das dificuldades que alguns têm enfrentado, muitas vezes por morarem sozinhos, muitas vezes por não terem ali até mesmo uma companhia diária, mas sabemos que o Senhor está com cada um deles. Eu te peço, Deus, que nós possamos diminuir esse espaço, essa distância, através da oração, através de uma ligação, né, e que nós possamos, ó Deus, estar unidos em espírito. Obrigado, então. Seja conosco durante esse momento. Me dirija, Pai, diante da palavra, da meditação que iremos trazer, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, nos dando certeza de que o Senhor é o Deus da palavra e que essa palavra é sua, Pai, e que ela nos conforta e tem poder para nos tranquilizar. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e seja conosco no dia após dia. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos iniciar então com um momento de meditação na palavra, tá? Uma breve devocional, só mesmo para a gente entender o quanto a oração ela é poderosa, o quanto a oração pode fazer coisas extraordinárias no nosso meio, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E aí a gente vai brevemente meditar, tá, em alguns textos para que a gente possa compreender o poder e a soberania do nosso Deus e como Ele usa como instrumento a oração e como nós podemos fazer usando a oração para fazer a diferença, especialmente no momento em que nós estamos vivendo, tá bom? Então vamos abrir inicialmente as nossas Bíblias em Filipenses 4:6. Temos aí outras pessoas entrando, Marielle, Alex meu primo, olha gente, Alex está em Brasília e está nos assistindo aqui nessa noite. Deus abençoe, viu, Alex? Marielle também está conosco aqui, que Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Carol entrou aqui também, né? Tá pedindo também oração pela família, pela mãe, pela vida espiritual. E aí, Carol, deixa registrado aí que daqui a pouquinho a gente vai estar entrando aí nesse momento de oração, tá bom? E a gente vai fazer uma breve meditação e logo a gente vai estar dando oportunidade para vocês colocarem aí os pedidos de oração, tá bom? Para que a gente possa estar orando. Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos fala o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de
oração e súplica e com ações de graças. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Então, a palavra nos fala que nós não precisamos andar ansiosos, muito pelo contrário, que nós venhamos colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade, que nós venhamos colocar diante de Deus toda a nossa dúvida através da oração. E o que é a oração? A oração é falar com Deus. A oração é colocar diante dele os nossos agradecimentos, as nossas petições, as nossas aflições, as nossas angústias, para que ele possa atender, responder de conformidade com a sua palavra e com a sua vontade. Então Deus fala conosco através da sua palavra e nós falamos com ele através da oração. E aqui, Paulo falando aos Filipenses nos fala: não andem ansiosos, mas coloquem diante de Deus as vossas aflições. Então, é de coisa alguma, não andeis ansiosos por motivo algum, de maneira nenhuma. E ao usar esses termos, petições, orações, súplicas, ações de graça, Paulo não está nos dando aqui um novo modelo de oração. Ele não está nos falando de uma maneira diferente de oração, mas ele está mostrando o valor que ele dava à oração, o valor que ele dava à prática de oração. Esse era o objetivo de Paulo. Não era dar uma fórmula, mas mostrar o valor que a oração tem e a essência da oração, que seja com súplicas, que seja com ações de graças. Então ele considera um escape para a ansiedade. Paulo considera a oração como uma válvula ou um antídoto para a preocupação. Então, se você está aflito, se você está preocupado, se você está ansioso, angustiado, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Existem na Bíblia inúmeras experiências de pessoas que oraram e que tiveram suas vidas transformadas, tiveram experiências maravilhosas, que alcançaram vitórias, bênçãos grandiosas, que tiveram suas vidas mudadas, drasticamente mudadas. E aí a gente aprende com a prática da oração que existem dois aspectos fundamentais para a oração. O primeiro deles é a fé. É necessário confiança. O incrédulo, por exemplo, não ora porque não tem fé, não ora porque não confia que o Senhor, o nosso Deus, pode atendê-lo ou pode fazer algo extraordinário na vida. Então, o primeiro aspecto da fé, da oração, é a fé. O segundo, inteiramente para Deus. Eu queria te levar agora em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Vai nos trazer algo muito interessante também a respeito dessa experiência. Nós tivemos aqui uma perca de sinal, mas já voltou, Fatinha também entrou aí agora. Irmã Maria Madalena também entrou, Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Nos diz o seguinte: Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, ou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Então aqui nós encontramos a história de Jabes, que recebeu um nome muito interessante, que significa dores, com dores dei à luz, ou com dores o dei à luz.
E Jabes, incomodado com esse nome, ele invoca ao Senhor. Ele ora ao Deus de Israel dizendo: Senhor, que tu me abençoes, que o Senhor me proteja, né? Que o Senhor aumentes a minha propriedade, que não permita que eu seja afligido desse mal. E Deus lhe concedeu então esse pedido. Essa oração mudou por completo a vida de Jabes. Antes, né, tinha uma história de vida lamentável, que se transformou em uma história de vida boa de ser contada, boa de ser considerada. E por que o autor de Crônicas fala de oração nesse ponto? Qual que é o objetivo do autor de Crônicas em trazer aqui, nesse momento, acerca da oração de Jabes? Os judeus viviam aqui um tempo muito difícil, né? Os judeus estavam com o templo destruído, os judeus tinham ali os muros de Jerusalém derrubados, os judeus não tinham plantações naquele momento, então os judeus viviam um terror, né? Uma angústia muito grande por causa das perdas enormes que tiveram. E Salmo 126, versículos 5 e 6, nos fala especialmente desse momento que eles estavam vivendo, os judeus. Salmo 126, versículos 5 e 6, nos fala o seguinte: os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar, a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Ou seja, eles nessa época faziam plantações chorando de tão grande que era a desesperança daquele povo. Eles passavam por um momento terrível. Então o autor de Crônicas apresenta aqui a oração de Jabes e que através da oração alcança a graça de Deus. Através da oração, Deus deu um novo significado à vida de Jabes. Deus muda drasticamente a sua história. Deus muda drasticamente a sua situação. E o que ele fez de diferente dos judeus? Ele orou, ele colocou diante de Deus, né? E aí o autor de Crônicas quer justamente mostrar isso. O que eles deveriam fazer para que a sua situação pudesse mudar? Orar. Tão somente orar. Tão somente colocar diante de Deus a sua situação, a sua condição naquele momento. Por isso, o autor aos judeus coloca que em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, a oração de Jabes. Justamente porque Israel, os judeus estavam passando por um momento tão difícil, um momento de desesperança, um momento de medo, um momento de perda. E aí o autor os ensina que Jabes, ao fazer uma oração, colocando diante de Deus as suas aflições, ele foi alcançado pela graça de Deus, a sua vida foi mudada, a sua história foi transformada, e o autor de Crônicas então quer ensinar: orem, orem, coloquem diante de Deus as vossas petições, orem, coloquem diante de Deus as suas angústias, as suas aflições, porque o Senhor nosso Deus, o Deus da história, que vem mudando e transformando dias desde a eternidade, desde o momento da criação, ele pode fazer ainda hoje. Ele pode também transformar a sua vida, ele pode transformar a sua história, ele pode transformar o momento em que nós estamos vivendo, tão somente porque o seu povo está disposto a orar. E aí, quando a gente vai lá em Jeremias, né? Tem um texto também muito interessante lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 13, que nos diz o seguinte. Vamos ler a partir do 11. Jeremias 29, versículo 11. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei.
Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Amém. Que palavra abençoada, bonita, e é justamente o que eu disse inicialmente em relação aos aspectos da fé. Fé, sem a qual ninguém verá o Senhor, segundo Hebreus 11:6, e um coração disposto a buscar, um coração inteiro na presença do Senhor. Os autossuficientes, os satisfeitos, como disse anteriormente, os incrédulos, estes não oram. Não oram porque pensam que já possuem tudo, que já alcançaram tudo, que não precisam de ajuda, que conseguem resolver as suas próprias questões e situações, mas Satanás usa justamente essas vidas para que os propósitos de oração sejam tirados do nosso meio. Então, essas pessoas que muitas vezes não confiam na oração, que não acreditam no poder que a oração tem, Satanás as usa para que elas venham colocar diante das pessoas e da sociedade que nós, por nossa própria força, podemos alcançar as coisas. Não, nós não podemos alcançar nada. Se o nosso Deus não nos guardar, se o nosso Deus não cuidar de nós, em vão vigiaremos, em vão faremos, porque quem nos dá vitória, quem derrama sobre nós as bênçãos, é o nosso Deus. Amém? Martinho Lutero disse que nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Então, quer ser grande? Ore muito. Quer ser vitorioso? Ore muito. Quer alcançar as bênçãos? Ore muito. Ninguém é maior do que a sua vida de oração. Vocês já ouviram falar do rei Ezequias? Eu tenho certeza que sim. Um homem que trabalhou muito para que o povo pudesse se voltar ao Senhor, para que o povo se voltasse a Deus novamente. Um homem que lutou pela restauração de Israel, né, pela restauração da vida do povo com Deus, e Deus se agradou dele. Deus se interessou pela vida de Ezequias. E a gente sabe que quando nós temos uma vida diante de Deus, uma vida com o coração disposto diante do Senhor, uma vida com o coração inteiramente pertencente ao Senhor, uma vida diante dos pés do Senhor, nós a levamos a outros, né? Nós fazemos Satanás se incomodar com isso. E por que Satanás se incomoda com isso? Porque ele não quer ver o povo de Deus vitorioso. Ele não quer ver o povo de Deus alcançando bênçãos e vitória. E de certa forma, Ezequias chamou a atenção de Satanás justamente por causa da vida que ele passou a ter com Deus. Primeiro, ele queria restaurar a vida do povo com Deus. Ele fez de tudo para restaurar a nação de Israel. E Satanás, então, se incomoda. O reino de Judá, portanto, passou a ser ameaçado pela Assíria, uma grande potência, uma grande nação, com um exército muito poderoso. E aí, olha o que Ezequias fez. Vamos comigo lá em 2 Reis, nós já vamos concluir essa parte. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. 2 Reis, capítulo 19, versículos 14 a 20. Acompanhe comigo aí a leitura. 2 Reis, capítulo 14, 2 Reis, capítulo 19, verso 14. Vamos lá. Depois de Ezequias ter recebido e lido a carta trazida pelos mensageiros, ou seja, pelos mensageiros da Assíria, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Ou seja, Ezequias pegou a carta enviada pelos mensageiros, pelo rei da Síria, através dos seus mensageiros, e ele pega a carta e estende diante do Senhor e fala assim: aqui é a carta que o rei da Síria enviou para mim. Versículo 15.
Então Ezequias orou ao Senhor. Olha só o que Ezequias fez. Ezequias orou ao Senhor. Ó Senhor, Deus de Israel. Isso aqui é oração. Que estás assentado acima dos querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos na terra. Tu fizeste o céu e a terra. O Senhor inclina o ouvido e ouve, ó Senhor. Abre os olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria, com os quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verso 17. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas a obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. O Senhor nosso Deus agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ouvi a tua súplica a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Então, o rei Ezequias começou a restaurar a relação do povo com Deus, e os reinos se incomodaram, justamente porque, como disse, são aliados de Satanás. E ele então envia uma carta para o rei Ezequias, dizendo que iria destruí-lo. Ezequias coloca essa carta diante do Senhor e diz: Senhor, olha só a carta que o rei Senaqueribe enviou para mim, que irá nos destruir e que persegue aqueles que seguem o Deus vivo. E aí, lá nos versos 32 e 34, a gente vai encontrar o seguinte, 2 Reis 19, 32 a 34. Portanto, olha a resposta do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma contra ela, não a enfrentará com escudo, nem construirá morros de ataques ao redor dela. Ele voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará nesta cidade, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, por causa de uma oração, o rei Ezequias livrou todo o seu povo, todo o povo de Deus. O que nós precisamos fazer? Orar, clamar ao Senhor. O Senhor é poderoso, infinitamente poderoso, e para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos. Então confie no Senhor, confie nele, porque tão somente ele pode atender o nosso clamor, pode atender as nossas petições. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, se você clamar, se você se ajoelhar diante do Senhor, se você colocar o seu coração inteiramente à disposição do Senhor, ele vai atender o seu clamor e a sua petição. E por que eu digo isso com tanta propriedade? Porque Deus tem feito isso ao longo da história. Nós temos visto Deus operar maravilhas através do instrumento chamado oração. Portanto, ore, clame ao Senhor. Logo depois desses dias, onde o rei Ezequias, ele coloca e se apresenta diante do Senhor com essa carta recebida do rei da Assíria, e o Senhor o responde a sua oração dizendo: Ezequias, eles irão voltar da mesma forma em que vieram. Eu não deixarei esse povo atacar o meu povo. E aí, logo depois desses dias, lá em 2 Reis capítulo 20, nós vamos ver que Ezequias adoece. Ezequias passa por uma enfermidade mortal, porque é o que diz a palavra de Deus, que ele iria morrer e não viveria, mas algo extraordinário acontece. E por que algo extraordinário acontece? Algo extraordinário acontece porque Deus agiu, porque Deus, mais uma vez, entrou em ação depois de um pedido de oração. Vamos ler comigo aí 2 Reis?
2 Reis capítulo 20, versos 1 a 11. Então, não perca aí a continuidade da situação. O rei Ezequias clama ao Senhor porque seria atacado por uma nação, a nação da Síria, o rei Senaqueribe, que liderava aquele exército, um exército muito poderoso, muito grande, muito forte, mas Ezequias coloca diante do Senhor a carta. Senhor, olha aqui a carta que o meu inimigo me enviou. E ele lê essa carta diante do Senhor e o Senhor o responde dizendo, fique tranquilo, olha só, portanto assim diz o Senhor acerca do rei, ele não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma contra ela, não a enfrentará com escudo, nem construirá morros de ataque ao redor dela. Ele voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará na cidade, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrá-la. Portanto, o Senhor tem poder para nos livrar de toda e qualquer situação. O que nós precisamos fazer, irmãos? O que nós precisamos fazer, igreja? O que nós precisamos fazer? Nos unir em oração, clamar ao Senhor, colocar diante dele as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos, colocar diante dele. E aí, como disse inicialmente aqui, Filipenses 4:6 nos fala que nós não devemos andar ansiosos, mas antes colocar diante de Deus, através de orações, aquilo que a gente precisa alcançar, que ele nos atenderá. Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Ou seja, não viverás, morrerás. Isso foi uma mensagem do Senhor para ele. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então Ezequias era um rei que orava. Ele mais uma vez se vê afligido e ora. Versículo 3. Senhor, essa é a oração de Ezequias agora. Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei. Depois de 3 dias, subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida, e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria. 10 graus. Ezequias respondeu, é fácil que a sombra se adiante 10 graus. Não seja assim, pelo contrário, que a sombra volte 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, orou e fez a sombra voltar 10 graus, que havia avançado no relógio de sol. Então, nós vemos que ele coloca diante do Senhor o seu reino, porque corriam risco de serem atacados e afligidos pelo rei da Síria. O Senhor responde dizendo que, da mesma forma como eles foram ou iriam, eles voltariam, mas que aquela terra não seria atacada de maneira alguma. Algum tempo depois, o rei Ezequias adoece com uma doença mortal, porque a palavra de Deus nos fala que o próprio Deus diz, você morrerá, não viverás, e algo extraordinário acontece depois de uma oração. Só que aqui nessa oração de Ezequias a gente aprende algo muito interessante, porque primeiro a gente vai ver que ele ora ao Senhor da seguinte maneira. Ele diz ao Senhor, Senhor, como é que eu tenho me procedido diante do Senhor? Com fidelidade, integridade de coração, tenho feito o que é correto diante do Senhor. Era um homem de fé que confiava no Senhor e que tinha um coração inteiramente voltado para o Senhor. Então ele lembra ao Senhor essas coisas, de quem ele era diante do Senhor. E aí ele então chora muito.
Isso aqui significa clamor. Isso aqui significa humilhação. Queridos, não é vergonha se humilhar diante do Senhor, muito pelo contrário, é sinal de confiança, é sinal de fé, é sinal de que eu confio e de que Ele é de fato o meu Deus. Então ele coloca diante do Senhor a sua súplica, ele chora muito, ele clama por misericórdia e o Senhor então o atende. Olha, volta a Ezequias e diz que ele viverá mais 15 anos. Alguns estudiosos, comentaristas dizem que a úlcera de Ezequias era um câncer. E o interessante é que câncer não se cura com pasta de figos. Mas aqui nós vamos encontrar a palavra de Deus nos dizendo que foi passado pasta de figos na úlcera de Ezequias e que ele foi curado. Queridos, Deus tem a sua maneira de operar, Deus tem a sua maneira de agir, Deus tem os seus instrumentos. Talvez aqui seja um câncer. E qual meio que Deus tem operado hoje, qual instrumento Deus tem usado hoje? A quimioterapia, a radioterapia. Mas Deus pode curar sem quimioterapia e radioterapia? Pode, Ele pode sim. Mas Ele muitas vezes usa os seus instrumentos. E aqui Ele usa uma pasta de figos, que de maneira alguma curaria um câncer, justamente para mostrar o seu poder, que Ele é poderoso para nos atender nas nossas petições. E aí a gente vê mais um milagre sendo operado quando ele pede prova de que isso aconteceria com ele. E aí Isaías diz, olha, ou a gente vai adiantar 10 graus ou retroceder 10 graus o sol. E o que você quer? Pergunta a ele, depois de clamar ao Senhor. E aí ele falou, olha, adiantar é muito fácil, mas que retroceda. Naquela época existiam pirâmides, né? Que é justamente o que nos diz aqui o sol, o relógio do sol de Acás. As pirâmides marcavam, né? Os degraus da pirâmide marcavam, através da sua sombra, qual era mais ou menos a hora do dia. E então isso retrocede. Mas o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que Deus é Deus poderoso e maravilhoso. E mais uma vez, com oração, Ele muda a circunstância de um homem, da vida de um homem, Ele muda a condição da vida de um homem, Ele muda a história de uma pessoa, justamente porque Ele é Deus maravilhoso. E para a gente concluir essa parte, eu gostaria de concluir lendo Salmos 20, 7 e 8. Salmo 20, 7 e 8. Vamos lá, todo mundo? Salmo 20, 7 e 8. Diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra faça morada no seu coração, que você possa entender que a oração é poderosa para te livrar de toda e qualquer circunstância. E aí eu desafio você que tem aí o WhatsApp a colocar no status do seu WhatsApp hoje esses versículos de Salmos 27 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Nada derruba o povo de Deus, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Coloca lá no seu status, Salmos 27 e 8, tá bom? Deus abençoe, querido. Então, quero mais uma vez aqui voltar a conversar com os meus irmãos, que maravilha. Eu estou muito feliz, muito alegre por essa oportunidade que a gente tem, né, de estar aqui compartilhando desse momento especial. Então, nós vamos tirar aqui, né, 10 minutos para que a gente possa receber aí algum pedido de oração. Então, se você tem um pedido de oração, coloca aí, tá? Se você se sentir à vontade. Se não, manda no nosso WhatsApp, né? Se for algo mais particular. Se não, ou no Messenger, tá bom?
manda lá para a gente, que a gente vai estar orando pelo seu pedido, pela sua causa, pela sua situação. E aí, se você agora tiver algum pedido de oração e quiser compartilhar conosco aqui, coloque aí nos comentários o seu pedido de oração, que a gente vai estar orando por você, tá bom? É muito bom, muito especial estar aqui com vocês hoje. Vi pessoas aqui que há muito tempo não vejo, não falo, né? Está aqui, muitos que não têm nenhum convívio, né? Na igreja conosco, mas está nos assistindo hoje, que Deus te abençoe. Então a Aline aqui pede oração pela família, né? A gente vai estar anotando todos os pedidos, viu, Aline? E a gente vai estar orando sim, com certeza. Aqui nós estamos reunidos em família do Senhor, né? Em igreja. Eu tenho certeza que todos estarão dispostos a orar pelos pedidos que forem colocados aqui a partir de agora. Alex, meu primo, está pedindo aí pela mãe, né? Pela mãe que está fazendo aniversário, né? Olha, que está fazendo aniversário hoje. Alex, oração por sua mãe. E a gente vai estar anotando aqui, tá? Carol já havia pedido, né? Pela família, pela vida espiritual. Estamos anotando aqui também, viu, Carol? E vida espiritual. E estaremos orando por todos. Irmã Marilene está pedindo por Deiber. Pois é, irmã Marilene, manda um abraço para o Deiber aí, tá bom? Fala com ele que a gente está orando sim por ele e vamos continuar orando, tá bom? Orar pelo Deiber aí que trabalha no hospital lá em São Paulo. Estaremos orando. Abraço também para a Gi e para as crianças aí, viu? Deiber. Irmã Lúcia pede oração pelos filhos, especialmente aí por Tiago, né? Estaremos orando também, tá, irmã Lúcia? Pelos filhos, especialmente por Tiago. Estamos anotando aqui. Amém, Dani. Que Deus abençoe vocês aí também, viu? Sua família, Alisson, pequena Alice. Estamos orando por vocês aqui também, tá bom? Que Deus abençoe aí. Então, aqueles que nos acompanham aqui, pode ficar à vontade, tá? Colocar aí o seu pedido de oração. Ou se quiser até mesmo dar um oi aí para alguém, tá bom? Pode colocar sua mensagem aí, porque tá todo mundo vendo. A Dal está pedindo para orar pelos exames, né, que vai estar fazendo em Montes Claros. Ok, queridos, a irmã Dalgisa, então pede oração pelos exames que fará em Montes Claros, tá bom? Vamos estar orando sim. Montes Claros. Irmã Madalena, passou que eu não consegui ver seu pedido, é Giovana, né? Isso, Giovana faz aniversário amanhã. Então vamos estar orando também pela vida de Giovana, tá ok? Irmã Marisa pede por Marizinha, está em Porto Alegre. Ela vem amanhã, não é isso, irmã Marisa? Eu acho que é amanhã mesmo, que a irmã Margarete tinha falado, a gente vai estar orando por ela. Está um pouco longe, né? Mas Deus vai trazê-la para perto da família, para perto de nós aí. Irmã Marisa, estaremos orando sim por Marizinha, viu, irmã Marisa? Deus abençoe a viagem dela aí. Lília pede oração aí pelos profissionais da saúde e também sabedoria, né, aos nossos governantes. Eu tenho certeza que a igreja está aí orando diariamente, incessantemente, pelos nossos governantes, né, orando pelos profissionais da saúde. E esse é o dever, né, da igreja do Senhor. Orar pelos nossos governantes para que eles possam dirigir e fazer o melhor para o povo, né? Então, Lília pede aí pelos profissionais da saúde e também pelos nossos governantes, tá bom? Estamos anotando aqui todos os pedidos, estaremos orando ainda hoje por todos eles. Peço a vocês aí que também estão conosco, nós temos aí agora nesse momento 42 pessoas, né, nos assistindo. Vamos todos clamar ao Senhor, né? Nós vimos o poder que o Senhor tem de mudar histórias, de mudar
circunstâncias, de mudar vidas, né? Deus fez muita coisa através da oração e Ele pode sim também nos alcançar ainda hoje através desse instrumento que é a oração, tá bom? Se tiver mais alguém para colocar aí algum pedido de oração ou até mesmo algum agradecimento, né? Fiquem à vontade aí para que a gente possa também dar graças a Deus e agradecê-lo e louvá-lo, né? Pelas bênçãos que Ele tem nos alcançado e derramado sobre as nossas vidas, tá bom? Então fique à vontade aí. Queridos, nós vamos então mais uma vez orar ao nosso Deus. Esses pedidos que foram colocados aqui estão todos anotados. Eu peço a todos vocês que estejam também orando juntamente conosco pelos pedidos colocados aqui. Como disse, se tiver algum pedido em especial, algo bem particular, pode mandar lá no Messenger, tá? Ou até mesmo no WhatsApp, que nós estaremos orando pela sua vida. E aí nós estaremos agora, mais uma vez, intercedendo ao nosso Senhor. Eu queria te pedir que de onde você estivesse, nesse momento, você que está aí nos acompanhando, fechasse seus olhos, colocasse diante de Deus, né, o seu coração nessa hora, colocasse diante de Deus toda e qualquer dificuldade que você tem vivido, né? Eu queria que você fechasse os seus olhos e se lembrasse do como Deus tem sido maravilhoso com você, como Ele tem cuidado de você, como Ele tem cuidado da nossa vida e Ele pode fazer muito mais, né? Então eu queria que você agora fechasse os seus olhos e tivesse aí um momento particular de oração, onde você estiver, com a sua família, sozinho, tá? Feche os seus olhos, vamos todos juntos agora clamar ao Senhor, porque Deus, Ele pode nos atender, queridos, Ele pode atender o Senhor, Ele pode fazer milagres ainda hoje, tá? Deus opera milagres todos os dias na nossa vida. Só de nós acordarmos, levantarmos, né? É um milagre que Ele tem feito, um milagre da vida. Então que você feche os seus olhos agora, tá? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, peça a Ele agora do fundo do seu coração, da sua alma, rasgue a sua alma diante do Senhor, chora se for preciso, para que Ele possa atender o seu clamor nessa noite. Nós estamos aqui reunidos como igreja e Ele está ouvindo o nosso clamor, porque não há barreiras para que a nossa oração chegue ao Senhor. Jesus Cristo é aquele que nos leva ao Pai, é aquele que nos liga ao Pai, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso mediador. Então clame ao Senhor nessa hora, que você possa fechar os seus olhos e que você possa falar com o Senhor. Senhor meu Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai, por este momento que nós temos diante do Senhor agora. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor nos permitiu esse momento especial nessa noite. E eu clamo ao Senhor, ó Pai, por todos que estão nos ouvindo agora, por todos que estão nos acompanhando agora nessa transmissão, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar com a sua graça, com a sua misericórdia. Sabemos, ó Pai, que todos nós temos as nossas demandas, as nossas questões pessoais, que muitas vezes somente o Senhor sabe, que muitas vezes está lá dentro do nosso íntimo, guardadinho no fundo do nosso coração, mas o Senhor é aquele que sonda corações, que sonda mentes, que sonda a alma e que sabe, ó Pai, de tudo aquilo que nós precisamos. Mas que mesmo sabendo, ó Deus, o Senhor espera de nós o nosso clamor, a nossa oração, a nossa petição, e é justamente o que nós estamos fazendo agora. Derramando, ó Pai, diante do Senhor, as nossas vidas, para que o Senhor possa cuidar
para que o Senhor possa guardar, para que o Senhor possa proteger, para que o Senhor possa, meu Deus, nos esconder debaixo das suas asas, ó Pai. E para que nós possamos nos sentir cada dia abraçados por Ti, alcançados por Ti. Senhor, eu sei que o Senhor tem os seus propósitos com tudo isso que nós estamos vivendo. Como disse, são dias difíceis, tem sido difícil para mim, tem sido difícil para os meus irmãos, porque só o fato, ó Pai, de nós não estarmos unidos, juntos, em corpo, é para nós uma dificuldade muito grande. Mas nós sabemos que o Senhor tem os seus propósitos. E um deles, ó Pai, é orar, é clamar, é nos voltar a Ti, Senhor. E nós Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá agora, de estarmos diante do Senhor em oração. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atende o clamor da Tua igreja, que ora pelo mundo, que ora, Pai querido, pelas famílias que tiveram seus entes queridos mortos por causa desse vírus e que agora sofrem a perda, Pai. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão acometidos por essa doença, coronavírus, e que muitas vezes estão aí no leito de hospital ou que muitas vezes estão confinados em quarentena, que o Senhor possa também guardá-los, ó Pai, protegê-los e livrá-los desse mal. Que o Senhor possa também nos guardar, que o Senhor possa nos proteger também, ó Pai, nos livrar de todo mal, conforme a Sua graça, misericórdia e Sua soberana vontade. Pai, abençoe os nossos governantes, dê a eles sabedoria, discernimento, e que eles possam entender, ó Pai, que se a busca não for em Ti, não chegarão a lugar algum. Vão ficar aí, ó Deus, batendo cabeça, decidindo por si mesmos, enquanto não entenderem que somente o Senhor é a resposta para as nossas necessidades. Por isso nós clamamos como igreja do Senhor, porque quando nós fazemos uma aliança contigo e o Senhor faz primeiro uma aliança conosco, Deus, o Senhor abençoa não somente a nossa vida, mas o Senhor abençoa a nossa família, o Senhor abençoa os nossos, o Senhor abençoa o nosso local de trabalho, o Senhor abençoa a nossa escola, o Senhor abençoa as ruas por onde andamos, o Senhor abençoa aqueles que estão à nossa volta. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe essa cidade, nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso estado, o nosso país, e que o Senhor abençoe, ó Pai, todos os países que passam por essa dificuldade nesse momento. Abençoe, Pai. Nós Te clamamos que tenha misericórdia de nós e que derrame a Sua graça e a Sua bênção sobre todas as famílias aqui representadas. Seja com cada um, meu Deus. Em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Abençoe aqueles que estão na linha de frente, aqueles que irão viajar, aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que precisam fortalecer a fé no Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão ansiosos. Abençoe, Deus, derrame sobre eles a alegria do Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu clamo, Pai, porque eu sei que o Senhor é poderoso para nos atender e nos ouvir e fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós nos gloriamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos no Senhor. Por isso nós estamos aqui diante do Senhor, clamando. Deus de graça e de misericórdia, louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Louvado seja, meu querido, o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por sua vida, por esse momento, que Deus possa continuar te abençoando aí onde você está. A saudade é muito grande, confesso para os irmãos que a saudade é muito grande. Mas eu tenho orado por você diariamente. Não me esqueço de nenhum de vocês. Que Deus abençoe. Domingo estaremos juntos novamente, tá?
E aí teremos aí algo muito especial no próximo domingo, transmissão ao vivo, culto à noite, 19h30, não perca, tá bom? Convido você para convidar a outros para estarem conosco também, louvando ao Senhor, meditando na sua palavra, falando com Ele através da oração, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica aqui o meu abraço, tá? O meu beijo todo especial. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tá bom? Fiquem com Deus. Mais uma vez, um abraço do pastor Luciano. Amamos vocês. Deus abençoe a todos.